Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento o lançamento da obra O Processo Civil de Grandes Desastres, estudos empíricos a partir do maior desastre socioambiental do Brasil, o caso de Mariana, organizada pelo desembargador federal Edilson Vitorelli e pelo procurador do Estado de Minas Gerais, Lissandro Norton Siqueira. A obra reúne artigos produzidos por alunos da pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Centro Universitário Dom Helder, oferecendo uma análise aprofundada, interdisciplinar e empiricamente fundamentada acerca das complexidades jurídicas decorrentes do desastre de Mariana. Na oportunidade, será proferida a palestra A Repactuação do Caso Mariana pelo vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargador federal Ricardo Machado Rabelo. Compõe a mesa de honra Suas Excelências os senhores desembargador federal Ricardo Machado Rabelo, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Desembargador federal Edilson Vitorelli, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E o procurador do Estado de Minas Gerais, Lissandro Norton Siqueira. Agradecemos também a presença das autoridades, Procurador-Chefe Regional da Sexta Região, Patrick Salgado Martins, Procurador da República em Minas Gerais, Carlos Bruno Ferreira da Silva, Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Leonardo Monteiro Rodrigues, Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, Juiz Federal José Carlos Machado Júnior, Secretário-Geral da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Juiz Federal Gustavo Baião Vilela. A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Sexta Região agradece a presença das autoridades presentes e a participação de Suas Excelências, as senhoras e os senhores, de forma virtual, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, advogados, servidores, residentes jurídicos, estagiários e os alunos da pós-graduação de ambas universidades, o FMG e Centro Universitário Dom Helder. Cumprimentamos todas as autoridades presentes que, ainda que não mencionadas nominalmente, sintam-se cordial e respeitosamente saudadas. O Processo Civil de Grandes Desastres é a primeira obra na literatura jurídica brasileira que analisa de modo abrangente e sistemático o processo civil do maior desastre ambiental da história do país, o desastre de Mariana. O livro aborda os eventos processuais que marcaram o desenvolvimento do caso desde o fatídico dia 5 de novembro de 2015, data do rompimento da barragem, até 6 de novembro de 2024, data em que o Supremo Tribunal Federal homologou o segundo maior acordo judicial já firmado no planeta para a reparação desses danos, o novo Acordo da Bacia do Rio Doce. Para a abertura deste evento, convidamos a fazer uso da palavra Sua Excelência, o desembargador federal Edilson Vitorelli. Senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos ao prédio do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, nosso Tribunal de Minas Gerais. Antes de iniciar a nossa discussão sobre esse caso tão importante, sobre essa obra, a gente tem uma situação aqui excepcional. A vida tem essa característica de reunir eventos festivos, eventos tristes, e hoje pela manhã nós perdemos a ministra Suzete Magalhães, uma grande mineira do Cerro, juíza desta Justiça Federal de Minas Gerais por tantos anos. Então, antes de iniciarmos essa obra, eu queria passar a palavra ao desembargador Ricardo Machado Rabelo, que por tantos anos conviveu com a ministra Suzete para conduzir essa homenagem inicial. Obrigado, caro desembargador Edilson. Antes da gente realmente dar início à nossa conversa sobre o caso Mariana, eu, na qualidade de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal, eu quero dizer que hoje é um dia
especialmente triste para a nossa sessão judiciária, porque hoje cedo fomos comunicado o falecimento da juíza federal a Suzete Magalhães. Eu falo juíza porque foi aqui nessa casa que ela começou. Eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui. E sempre uma juíza extraordinária em todos os sentidos. Extremamente competente, elegante no trato e, ao mesmo tempo, aguerrida e corajosa. E logo depois eu cheguei a essa subseção, logo depois a Suzete tornou-se desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e ali também atingiu os maiores cargos inclusive de administração, e veio se tornar até presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Lá permaneceu por alguns anos e depois, como era natural, ascendeu ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ministra Suzete era uma ministra singular, porque ela tinha coragem de ousar e o fazia de forma extremamente educada, de forma liana, correta e cordial. Então, estamos aqui hoje, sim, realmente vivendo um momento triste. Mas, como dizem os escritores, né, a vida é feita de andames, e nós estamos sempre construindo, e tem momentos nessa vida que alguns que a gente constrói, a gente anda para cima, e tem momentos que a gente anda para baixo. Infelizmente, hoje de manhã, nós andamos aqui, a sessão judiciária de Minas Gerais andou um pouco para baixo. Nós ficamos realmente muito tristes com essa perda da juíza Suzete, da minha amiga Suzete, com quem eu convivi muitos anos. Que Júlio, seu esposo, seus filhos queridos, sigam aí o caminho nas mãos de Deus. E nós aqui da subseção temos na Suzete, temos na juíza Suzete, na desembargadora Suzete, na ministra Suzete, um exemplo de magistrada. É isso que fica para nós e para todos que nos sucederem. Fica a lembrança de Suzete como uma excelente magistrada, uma excelente colega, uma grande amiga e uma maravilhosa pessoa. Obrigado. Agradecemos o pronunciamento e devolvemos a palavra ao desembargador Vitorelli. Muito bem, senhoras e senhores, eu renovo os meus agradecimentos por tê-los aqui nesta tarde, para ouvirmos o desembargador Ricardo Machado Rabelo, oportunidade na qual eu aproveitei para fazer esse lançamento desse livro que eu organizei juntamente com o professor Lissandro e que reúne textos meus, dele e também dos alunos dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito, da Dom Helder e da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu quero apenas fazer uma brevíssima introdução. Nós todos estamos aqui para ouvir o desembargador Ricardo, inclusive eu mesmo, que é o pai dessa construção final, que é o grande acordo do Rio Doce. Esse livro ele cumpre um papel para o qual eu venho me dedicando há alguns anos e para o qual a literatura jurídica brasileira se dedica razoavelmente pouco, que é a memória dos seus casos. A gente acaba tendo muita memória dos casos que estão no Supremo, porque o Supremo é muito visível, porque as sessões são transmitidas, etc. E esse não é o caso desse caso. A única decisão desse caso tomada pelo Superior Tribunal de Justiça e que é sempre citada é a definição de competência, que foi a que fixou aqui, nessa subseção judiciária de Belo Horizonte, a competência de um processo que passou primeiramente pelo juiz Mário de Paula Franco Júnior, depois pelo Michael Procópio, depois pelo Vinícius Cobucci e agora está com Daniel Castelo Branco, nessa sucessão de magistrados. E um processo que passou por tantos e tantas que aqui estão o Dr. Carlos Bruno, o Dr. Patrick, que ele atuou aqui conosco em segundo grau, professor Lissandro também, e eu em uma pequena medida que também atuei nisso, Dr. Leonardo Castro Maia, que vinha em algum lugar por aqui, o professor Luiz Otávio, hoje no Ministério Público, à época na CEPLAG, José Orismar Barros, que era servidor do Ministério Público e hoje membro do Ministério Público de Minas Gerais, num percurso que durou exatamente 10 anos,
né? Exatamente 10 anos, desde o evento até essa celebração desse grande acordo do Rio Doce. E a gente não queria, professor Alessandro e eu, que essa história se perdesse nessa natural simplificação das narrativas que o tempo tende a fazer. Esse é um caso muito complexo, que viveu muitos momentos, que tem erros e acertos, dificuldades, sucessos, insucessos, experiências, mas que chegou, graças em grande medida ao desembargador Ricardo, a um final feliz de um acordo que hoje se torna o maior acordo socioambiental do mundo, o maior acordo judicial do mundo, um acordo que tem grande potencial para construir uma solução muito mais significativa para a bacia do Rio Doce do que o processo teria. E esse é um caso que a gente não fala olhando para frente, a gente fala olhando para trás, porque o que o processo construiu em 10 anos foi muito menos do que o acordo foi capaz de construir em muito pouco tempo. Então, se em muitos casos a gente avalia o acordo pensando num eventual processo que poderia existir se o acordo não existisse, aqui nós temos os dois ingredientes, porque a gente tem um processo que dura muito tempo e depois temos um acordo que encerra esse processo, ou boa parte dele, e aí busca fazer essa construção de uma solução duradoura para que tanto o Estado de Minas Gerais quanto o Estado do Espírito Santo, agora muito bem representado pelo Dr. Hermes Zanetti Júnior, cuja presença eu agradeço muito, possam se orgulhar ao longo dos próximos anos. Sempre sabendo que todos os nossos cidadãos e estados trocariam todo esse dinheiro por esse evento nunca ter acontecido. Mas isso é o que não está no nosso controle, isso é o que não está no nosso alcance. O que a gente pode fazer é buscar a melhor estratégia de reparação possível, e foi isso que se buscou ao longo de todos esses anos. E embora seja muito comum do pensamento acadêmico que a gente critique os erros, e é natural, a academia está aí para enxergar os equívocos da atuação prática, e nós temos como práticos, né, do lado de cá do nosso balcão, que entender esse papel da academia, mas eu sempre digo que sempre sou muito mais desejoso, meu caro Ricardo, muito mais compreensivo e muito mais elogioso das pessoas que tentam e erram do que as pessoas que sempre acham que nada é possível, que tudo dará errado, porque se desta dependêssemos, nós não estaríamos no da pedra, porque eles provavelmente seriam contra a invenção da roda, porque era alguma coisa muito perigosa, né? Ia dar muito problema, provavelmente seria inconstitucional inventar a roda se nós lá estivéssemos. Então, eu acho que com todos os equívocos que a gente registre, claro, registramos e analisamos desse caso. Acima de tudo, esse é um caso em que muita inovação foi buscada e muita coisa se buscou construir para fazer melhor, para fazer diferente, e esse é um espírito que nós sempre temos que elogiar. E o grande arauto de tudo isso é o desembargador Ricardo, como vocês em breve verão. Então, muitíssimo obrigado pela presença, pela paciência, pela participação. Espero que gostem do livro, porque da palestra do desembargador Ricardo tenho certeza que gostaram. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento realizado e convidamos a fazer uso da palavra Sua Excelência, o Procurador do Estado de Minas Gerais, Lissandro Norton Siqueira. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar o professor Dr. Ricardo, que foi o nosso líder, né? Também nos 10 anos, nos últimos 3 anos, durante todo o processo de mediação desse conflito. Bom, o professor Edilson praticamente já esgotou a minha fala, uma fala de agradecimento, mas eu não poderia deixar de registrar, ou nós não poderíamos deixar de registrar nossa homenagem não só as 19 vítimas do desastre de Mariana, como todas aquelas pessoas que de alguma forma foram atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, nós só estamos aqui estudando, procurando alguma solução que o direito possa trazer a essas pessoas. E também prestar minha homenagem a esses guerreiros, pesquisadores, todos eles, egressos e pesquisadores da UFMG, do Centro Universitário da ODE,
que colaboraram, escreveram, dedicaram seu tempo aos textos que compõem esse livro, né? Acho que o nosso grande mérito, professor Edilson, foi a ideia, né? Foi conseguirmos conciliar o nosso tempo, da minha parte, lecionando no programa da UFMG, por parte do professor Edilson, também visitando como professor convidado a BOB, e o mérito de colocarmos os pesquisadores em diálogo, né? São vários textos, os textos se complementam, e, como disse o professor Edilson, aqui o grande objetivo é um texto de análise historiográfica de tudo que aconteceu do ponto de vista jurídico, né? Para que tenhamos um legado, para que nós deixemos de lado afirmações tão simplórias como nada que foi feito resolveu, por acordo tem péssimo. Então, lendo este livro, eu acho que estão aqui valorosas contribuições do sistema de justiça brasileiro, do qual nós temos que nos orgulhar, dos advogados públicos privados, membros de instituições de justiça. Gostaria também de prestar homenagem aos advogados privados aqui representados, né, Henrique, Paulo, que são pessoas que, para que esse acordo, o grande acordo de Mariana fosse viável, o doutor Ricardo conseguimos conduzir a uma mesa em que não tínhamos posições tão bem definidas. Éramos todas pessoas ali comprometidas com uma solução de um grande problema. Todos pensando sempre nas pessoas atingidas, sempre na centralidade da vítima desse desastre. Então, aqui, meu muito obrigado aos pesquisadores, meu muito obrigado a todos que colaboraram. Estou também ansioso para ouvir o Dr. Ricardo, mas um disclaimer, nesse livro que vários de vocês já têm em mãos, ele busca unir, ele deve ser a academia, né, a pesquisa com a prática, né, numa retroalimentação de como a prática fomenta a academia, quando a academia deve fomentar a prática. E talvez o retrato disso seja a capa. Essas fotos que estão no mosaico aqui foram tiradas numa diligência 3 ou 4 dias após o rompimento, de colegas, né, que estiveram comigo, procuradores do Estado, e tanto é que as fotos não são tão boas, porque elas foram tiradas por mim, guardadas como arquivo desse cenário tão lamentável, mas elas registram a realidade do que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Então, muitíssimo obrigado pela presença, gostaria já de passar a ouvir o professor Ricardo. Muito bom, gente. Como eu comecei dizendo, a vida está sempre em construção. Então, eu expus os motivos que a gente aqui da sessão judiciária, nós andamos, infelizmente, para baixo hoje. Mas agora é hora de andar para cima. Não é lógico? É a reconstrução. E eu gostaria de partilhar com vocês esse momento, essa experiência do caso Mariana, do acordo do Rio Doce. Mas, de antemão, eu quero dizer que há uma pessoa errada na mesa, quem devia estar aqui falando, meu caro amigo Vitorelli, meu caro amigo Lissandro, eles é que deviam estar aqui e dando uma aula para vocês. Eu não sou da academia, tá certo? Eu não sou palestrante, eu sou apenas um juiz com um bom tempo lá de vivência, de carreira aqui na Justiça Federal. Tá certo? Eu tenho alguns slides, algum trabalho feito que eu procuro sintetizar e fica menos monótono, passando para vocês, mas em síntese é o seguinte, antes da gente começar, eu só queria mostrar para vocês o seguinte, um detalhe, como é que a vida às vezes é feita de detalhes. Por que o caso da Mariana, vamos dizer assim, chegou nas minhas mãos? Por que chegou nas minhas mãos? Nós somos 18 desembargadores. Por que esse caso caiu nas mãos do Ricardo? Podia ter caído nas mãos de tantos outros aqui. Olha como é que é um detalhe da vida. Eu comecei a atender uma série de advogados procurando, querendo saber quem que era o relator prevento para o caso de Mariana, ou seja, o relator que iria cuidar do caso de Mariana. E havia uma indefinição entre nós, causada muitas das vezes, por quê? Porque o TRF, de onde esse processo estava tramitando em Brasília, custou emendar os processos corretamente. Então, eu criei no tribunal remessas de processos, o caso de Mariana no meio dessas milhares de processos, enfim, não havia uma certeza de quem seria o relator do caso de Mariana.
E alguns advogados estavam me apontando outros também, aquela coisa, indefinição. Eu falei, olha, o jeito é a gente fazer uma reunião. Não é comum o juiz fazer reunião, não é fazer sessão. Mas nesse caso da sessão nossa, que cuida de direito administrativo e direito minerário, indenizações, nós fizemos uma sessão, logo após eu acabei, eu falei, gente, eu preciso conversar com os 8. Não é uma sessão, agora é um bate-papo. Nós precisamos definir aqui quem é o relator do caso Mariana. Porque isso está sendo assim, muito difícil, muito ruim, cada hora um achando que é um mandando para um, outro mandando processo para o outro, e nós não temos uma definição. Muito bem, depois disso tudo, eu chamei até a presidência do tribunal para ajudar o senhor, e, enfim, descobrimos 2 processos. Um estava comigo e o outro estava com outro desembargador. E o que aconteceu foi o seguinte, o processo que estava comigo, eu despachei o seguinte: arquive-se. Isso foi na data tal, na hora tal, arquive-se. O outro também despachou arquive-se, minutos depois. Então, eu acabei, por uma concordância geral, virando o prevento primeiro arquive-se. Então, aí recebi o caso de Mariana, me declarei incompetente e aí fui seguir adiante, tá certo? Mas isso aí, detalhes, nós vamos contar mais para frente. Nós temos muitos participantes da mesa aqui, muitos que colaboraram com a mesa aqui, podem me corrigir se eu estiver falando alguma coisa, mas, em suma, vamos ver primeiro, que eu tenho esses slides. O primeiro por favor, pode passar. O primeiro slide, na realidade, é uma apresentação do caso, né, do acordo Mariana, o acordo Rio Doce, que passou no Jornal Nacional no dia da assinatura do acordo. Ele faz a síntese do acordo. Para não ter que ficar repetindo, a repórter faz a síntese. Podemos passar. Entendeu? 9 anos depois de um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o governo federal, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e mineradoras assinaram um novo acordo para reparar os danos da tragédia de Mariana, em Minas. Perdemos tudo que tínhamos e tudo que tínhamos construído como sonhos, toda a expectativa de vida. Está tudo soterrado debaixo da lama. A tragédia foi em 2015. A barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e BHP, se rompeu, despejando mais de 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. O desastre matou 19 pessoas, espalhou destruição na bacia do Rio Doce, em Minas, com danos até a foz do Rio, no Espírito Santo, e no Oceano Atlântico. 49 municípios foram atingidos. Um ano depois, foi feito o primeiro acordo para indenizar as vítimas e criada a Fundação Renova para cuidar das ações de reparação de danos. 9 anos depois, segundo a Advocacia Geral da União, a Fundação Renova só conseguiu indenizar 112 mil pessoas. Hoje, no Palácio do Planalto, o governo federal, estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Ministério Público, Defensoria e mineradoras assinaram um novo acordo, agora para a reparação integral dos danos. Nós não queremos que tragédia dessa magnitude, dessa ordem aconteça novamente. Uma das questões mais importantes que nós temos aqui é a possibilidade de evitarmos novas tragédias. Em 2018, o caso foi parar na Justiça Britânica. Uma ação coletiva cobra indenização de 230 bilhões de reais. O julgamento começou esta semana em Londres. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que seria ruim para o Brasil se a solução viesse pela justiça estrangeira e, por isso, pediu empenho ao presidente Lula para que as partes chegassem a um acordo. Caberá ao STF a homologação. Se tratava de um acidente ocorrido no Brasil por uma empresa formalmente brasileira e que vitimou brasileiros. Seria muito ruim, não que houvesse nada em si errado, mas seria ruim que a solução desse problema viesse de uma decisão da justiça estrangeira. Não é uma questão de soberania, mas é uma questão de um judiciário que tinha a capacidade
de fazer com que esse problema fosse resolvido e superar o histórico de tragédias mal resolvidas na história brasileira. O novo pacto renegocia um acordo firmado em 2016 que foi avaliado como insuficiente para assegurar os direitos dos atingidos a uma reparação justa e satisfatória. O novo acordo também deve garantir a recuperação ambiental de áreas atingidas pelo desastre. A Fundação Renova foi extinta. O acordo prevê medidas estimadas em 170 bilhões de reais, divididos em 3 frentes. 38 bilhões que, segundo o governo, já foram pagos pelas mineradoras. 100 bilhões que serão repassados para os governos de Minas Gerais, do Espírito Santo e para a União. E 32 bilhões para ações de indenização e ressarcimento. O governo estima que mais de 300 mil pessoas que perderam suas casas ou trabalho serão indenizadas, com 35 mil reais para quem não foi contemplado em indenizações anteriores e 95 mil reais no caso de pescadores e agricultores atingidos. As indenizações terão que ser pagas em até 150 dias. As empresas também estão obrigadas a reassentar e construir moradias para 261 famílias atingidas. Os 100 bilhões de reais que serão repassados aos governos deverão ser pagos em até 20 anos e serão usados para o pagamento de um salário mínimo e meio por mês por até 4 anos para pescadores e agricultores atingidos. Investimentos em programas de geração de emprego e renda, saúde, infraestrutura e equipamentos, além de repasses para o SUS. Projetos de recuperação e compensação ambiental, além da recuperação da bacia do Rio Doce e da liberação gradual da pesca na região. O dinheiro também será usado para investimentos em saneamento básico num fundo perpétuo para enfrentamento das consequências da tragédia, como retirada da lama, recuperação do solo e na infraestrutura dos municípios, na melhoria das rodovias federais da bacia do Rio Doce e para indenizar e custear políticas públicas específicas para as comunidades indígenas e tradicionais afetadas. Os 49 municípios atingidos também receberão repasses. A gente não recupera a vida das pessoas que nós perdemos. A gente não tem nenhuma possibilidade dessa recuperação, mas a gente pode melhorar o ambiente onde essas pessoas hoje estão vivendo. Estamos aqui hoje corrigindo um erro histórico que foi, acho que bem intencionado, mas que não deu resultado à Fundação Renova. A partir de agora, sim, as obras vão acontecer, as pessoas vão ver que as suas vidas estarão melhorando. Os presidentes das mineradoras estavam presentes, mas não fizeram discursos. O presidente Lula chegou no fim da cerimônia. O primeiro compromisso no Palácio do Planalto, depois da queda no banheiro do Alvorada, sábado. Nessa imagem do repórter cinematográfico Humberto Souza, dá para ver os pontos na nuca. No discurso, Lula chamou de irresponsabilidade o que aconteceu em Mariana e cobrou o cumprimento do novo acordo. Essa lição que as mineradoras estão tendo, de que ficaria muito mais barato ter evitado a desgraça, eu espero que sirva de lição para outras centenas de lixo que as empresas jogam em represas nem sempre tão bem preparadas ou tão modernas para evitar uma outra desgraça dessa. É importante que essa lição fique desse acordo. Morador de Paracatu de Baixo, Marinho perdeu propriedades e trabalho. Ele não foi a Brasília, mas aguarda os resultados práticos do acordo. A gente ainda vive um empobrecimento forçado, perdemos a renda. Vivo hoje uma vida imposta, numa moradia alugada, onde eu não consigo me organizar, planejar. Vivo 9 anos no retrocesso. Acho que acabou, né? A exibição? Acabou a exibição, hein? Acabou. Os slides estão entrando, porque ele não está funcionando. Então,
Eu vou ter que ficar de pé aqui, porque eu acompanhava. Tá bom. Muito bem, gente. Esse é o primeiro slide? Ah, tá certo. Então, aí nós construímos aqui nesse slide a linha do tempo em relacionado ao caso, né, de Fundão. Aí houve um rompimento em 2015, depois as ações foram pensadas no Ministério Federal, em 2015 ainda, as medidas socioeconômicas emergenciais. Aqui é o quadro que nós fizemos, a linha do tempo, tomando por base a data do acidente, depois as primeiras medidas somente. Aí temos lá a Associação Civil de Mariana, em 2015, depois em 2016, uma outra ação civil de 155 bilhões em maio de 2016, 2016 a Constituição da Fundação Renova, celebração do PETAC, a AFP de tratamento e suspensão da licença de Germano, aí 2017, 2017, os TACs pelos questão, em 2018, TAC de governança. Vocês veem que na linha do tempo mostra a quantidade de TACs, de tentativas de ajuste, né, de tentativas de compreensão legada. Aí vem o retorno das operações, reunião inicial da repactuação em 2021, aqui não foi da presidência do TRE, do comando TRF, mas ali sobre o CNJ. E depois tivemos a mesa de repactuação aqui em 2023, foi essa mesa que eu inaugurei, e a celebração do acordo de 2024. Da mesa de repactuação de 2023 até 2024, um longo caminho. Vamos lá. Então, o que é essa mesa de repactuação? Por que tem esse nome? Porque, na realidade, isso era no TAC de governança de 2018. E essa cláusula 95ª dizia o seguinte: fixa-se o prazo de 24 meses contados da homologação deste acordo para o processo de repactuação, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período de acordo entre as partes. Muito bem, essa repactuação não começou na época que ela deveria ter acontecido. Ela houve a tentativa no CNJ, e ali não foi adiante, e aí, então, quando o caso aconteceu aqui para o TRF6, ele deixou de tramitar no TRF1 e veio para o TRF6, aí nós fomos lendo todo o material, aí vimos que havia uma repactuação não feita. Total. Aí que está o gancho. Vamos ver o que está acontecendo. Por que não essa repactuação? E aí pode mudar, por favor? Está mudando? Então, 2021 a 2022, as tratativas foram no CNJ. Depois, de 2023 e 2024, as tratativas foram no TRF6. Aqui no CNJ, vamos dizer assim, rapidamente, alcançou-se um valor indenizatório, mas na hora que chegou no de pagamento, a coisa não se pagou. Então, aí, fluxo correto da sexta região, o processo faz Brasília, vem para Belo Horizonte, cai aqui com a minha relatoria, e aí eu observo e falo, não, estudando o caso, vamos abrir a mesa de repactuação, que ficou sem resposta até hoje. E aí nós começamos as tratativas aqui no TRF6. Pode mudar. Participantes da mesa de repactuação. Vejam a quantidade de pessoas, de instituições. De um lado nós tínhamos a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal, o Ministério Público de Minas, o Ministério Público do Espírito Santo, a Defensoria Pública de Minas e a Defensoria Pública do Espírito Santo. E de outro lado, essa marca, a Vale e a BHP. Então, é uma mesa bem povoada, vamos dizer assim, bem eclética também, né? E aí podemos passar. O que motivou a abertura da mesa de repactuação não foi apenas veio dos autos para cá, veio dos processos aqui para o TF6. Na realidade, o que se percebeu foi uma judicialização excessiva. Eu tinha dias que eu atendia advogados da BHP, advogados da Vale, instituições de justiça, advogados da Samarco, advogados da Renova, e mais engraçado, muitas vezes todos conversando ou querendo impugnar a mesma decisão. Aí eu terminava aquela conversa com alguns advogados e digo, mas vocês não ficam conversando entre si? Vocês estão repetindo a mesma conversa aqui?
Parece que não havia diálogo entre eles. Tá certo? Então, era uma coisa meio assim, acontecendo assim, meio de roldão mesmo, para decisão a decisão e assim foi parando esse acervo descomunal, veio desagrar no TRF6. Olha, para você ver, o tanto de processo da quarta vara tinha 547 e na TRF6 tinha 565. Mais de 1.000 processos só com o caso. Quer dizer, isso é muito mais, isso deu muito mais crias. Vamos lá. Aí o papel do conciliador, as pessoas perguntam o que faz o conciliador? Olha, ali eu não tinha outro caminho a não ser chamar as partes para conversar, para ver o que estava acontecendo. Era uma judicialização descomunal, não ia levar a lugar nenhum, nós todos íamos ficar rodando, sem sair do lugar, e a tensão só aumentando, um nível de desgaste enorme. Então, o que nós tínhamos que fazer? Era reaproximar as partes, definir o rumo, o caminho das tratativas, escolha dos termos levados a debate, endereçamentos, definir os tempos das tratativas. Era fundamental estabelecer o cronograma. Se eu tinha, por exemplo, temas, eu tinha que estabelecer também o cronograma. Isso que cabia o mediador fazer. Buscar a superação de dissensos, né, havendo interesses contrapostos, e conduzir a conciliação. Isso é o mais importante. Quem já estudou, já leu alguma coisa sobre conciliação, sabe que a conciliação, todo qualquer, tem seus princípios básicos. E são eles: a boa-fé, a confidencialidade, a decisão informada, a oralidade e razoabilidade. Quem já leu um pouco sobre conciliação sabe que, inexoravelmente, toda a conciliação passa em respeito a esses princípios. Então, o que eu fazia, na realidade, era chamar todos para uma reunião, estabelecer cronograma, está aqui o doutor Lutz, que auxilia muito nisso, né, da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Então, estabelecer os temas propostos na mesa e os cronogramas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês vão ver como é que isso chegou a um nível de dificuldade. Então, o mediador tem esse papel primordial. Dizem que se assemelha a um maestro. Eu acho até que sim, mas ele tem que ter, veja bem, primeiro estabelecer temas, assuntos, para depois estabelecer cronogramas. Se a coisa embalasse, tinha que voltar atrás, recuar e mudar. Vamos dar um exemplo rápido. Um exemplo: saúde. Saúde das pessoas. Que desastre aconteceu e o que deu vários problemas relacionados à saúde. Aí vem a questão dos danos, doutor Alessandro, nós discutimos muito danos certos e incertos, sabidos e não sabidos, como é que fica isso, e da indenização, como é que vai acontecer, se no futuro surgir uma doença, como é que fica essa questão toda. Então, imagina a complexidade e a dificuldade desses temas. E aí, temas era o que faltava. Nós tínhamos saúde, rejeito, tinha infraestrutura, programas de transferência de renda, tinha infraestrutura, todos esses complexos, pesca, enfim, nós realmente tínhamos tema aberto para discutir e eu, lógico, tinha que ir conduzindo e montando a discussão desses temas e o cronograma, sempre me preocupando também com o cronograma. Aí, em abril de 2023, a primeira reunião do TRF6, e eu chamei todos nessa sala, todos que estavam naquele momento, me apresentei e disse a todos, e chamei aqui um por um, os advogados, não sei se alguns estavam aqui nesse dia, doutor Paulo, não sei, alguns estavam presentes, em suma, e perguntei, e chamei a mesa, acho que vocês não estavam, não sei, não estou me lembrando, mas e perguntei qual a sua percepção do acordo. É importante que eu saiba. E aí cada um subiu e foi falando aqui comigo, olha, eu acho que o acordo é viável, eu acho que nós temos que melhorar esse ponto. Outros falam que se não ultrapassar certo ponto, se não ultrapassar certo ponto, a gente não ia conseguir avançar. Enfim, todos colocaram o seu ponto de vista, até o pessoal do IBAMA teve aqui também, todos tiveram aqui, estados especiais, defensorias públicas, todos, e eu ouvi a opinião de todos. Mas interessante é o seguinte, que fim dessa reunião, eu fui chamado por um dos presentes e querendo conversar reservadamente comigo. Então eu fui ao meu gabinete, levei essa pessoa, conversamos e ele me disse categoricamente: tudo que nós avançamos até aqui, nós não vamos aproveitar.
porque as tratativas estavam no CNJ. Então, todas as tratativas feitas no CNJ, nós não vamos avançar, nós vamos dar um restart, vamos começar de novo. Por quê? Porque muitas coisas mudaram, os agentes mudaram, a percepção mudou. Então, nossa senhora, aí que a coisa realmente complicou, porque vamos voltar da estaca zero. Nada foi aproveitado, mas depois todos esses eixos, todas essas questões, nada foi aproveitado, nada. Começamos a voltar, então, o primeiro tema que eu decidi, saúde. Em saúde, e saúde muito difícil, saúde, então, mas enfim, aí a coisa foi começando, e aí retornamos ao estágio inicial das tratativas. Vamos lá. Exemplos de encaminhamento de ações, minutos de texto, programas estabelecidos pelos componentes da mesa mediante a prévia anuência do mediador. Então, o que quer dizer? Eu pedi a colaboração de todos para me ajudar na montagem dos cronogramas e dos endereçamentos de temas que nós tínhamos que fazer. E assim nós começamos. Aí vocês vão ver, tem alguns exemplos, vocês vão ver que no início das conversas era assim, nós fazíamos o texto, as empresas precisam fazer isso, o texto existente necessário à leitura, detalhes, enfim, ali eu já colocava o tema, ia colocando o que é o plano de ação e a data que nós vamos debater aquele assunto. Então era isso que a gente fazia, eu soltava esse cronograma, todos se preparavam para a semana seguinte, já vinha com os endereçamentos, quem fazia o quê, quem que tinha que responder o quê, e assim era feito. Então, vamos passar para frente, que aí você vai ver isso no início das negociações. Aqui também vai aprendendo com as conversas, tá certo? Aqui não tínhamos ainda conversas ou discussões financeiras. Aqui era temas ainda. Olha, transições de PGs, indenizações, saúde, prevenção de enchentes. Por aqui vocês vê, cláusulas gerais, por aqui vocês veem, tem noção da dificuldade que era cada um dos temas que eram debatidos. Uns dias de manhã, outros dias à tarde, eram reuniões incessantes. Era o dia inteiro, de 9 da manhã a praticamente 9 da noite, fazendo reunião. Vamos lá, aí já começa a apertar. Olha, aqui já começa a apertar a obrigação de fazer, participação social, assentamentos, transparência, comunicação, aí começa as datas, os calendários, como é que ia funcionar, e-mail para cá, e-mail para lá, tudo passava necessariamente pelo TR6, tinha que passar para o crivo, para o meu crivo, tinha que passar pelo meu crivo, para examinar se podia levar adiante ou não. E aí a coisa foi tomando rumo, e assim foram os encaminhamentos, isso é só uma síntese para mostrar para vocês. No fundo, gente, nós fizemos reuniões em Belo Horizonte, Vitória, Brasília e inclusive escritórios de advocacia. Foram 130 reuniões, ou mais até, e foram constituídas mesas principais e paralelas técnico-jurídicas sob a supervisão do coordenador e de juiz auxiliar, avanço na elaboração do texto base. Eu aqui também, o doutor Daniel está aqui presente, o doutor Daniel. O Daniel é um especialista na área ambiental e também na área de conciliação. Hoje está tocando a questão para nós, está tocando a parte das ações lá na vara. E eu disse no início que a vida é feita de coincidências. O Daniel, o fato de ele ter vindo para a mesa foi uma mega coincidência. O Daniel, nós estávamos descendo no elevador, eu estava descendo no elevador para ir para a sessão, para uma reunião da mesa, e disse que de repente o elevador abre o andar, o doutor Daniel, e veio. Quanto tempo, doutor Daniel? Prazer rever, como é que está? O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, vou fazer uma reunião na mesa de repactuação. E ele me disse, mãe, será que eu poderia participar? Pelo menos, eu estudo isso, gosto disso, já estudei isso até fora do Brasil. Eu falei, uai, com o meu prazer, seja muito bem-vindo, vem aqui, que você até me ajuda lá e tal, você é muito bem-vindo. E assim foi, doutor Daniel, foi assim, uma coincidência, um fato da vida, realmente como um artífice lá para trás, outro fato da vida surgiu, e Daniel cruza comigo no elevador, e Daniel foi extremamente importante, até hoje no processo de repactuação, e me ajudou demais a ver como é que o Daniel, o doutor juiz Daniel, me mostrou. Fiz reuniões em Belo Horizonte, pode passar. Aqui, vocês têm noção da quantidade de pessoas, aqui até que essa reunião não tem um quórum alto, não está com quórum baixo. Tem reuniões com um quórum muito mais elevado, isso aqui no tribunal aqui, estamos bate passando, essas reuniões também em Vitória,
O Carlos Bruno também estava com a gente lá. Esta reunião com o governador também, Luiz, todos lá. Essa é a reunião com o técnico dos presidentes também, vejo nela, a quantidade de gente na reunião, o doutor Paulo também estava ali. Reuniões realizadas em Brasília. Olha, esta reunião foi a primeira reunião que eu fiz em Brasília. Nós tivemos a presença de 4 ministros do Estado. Ali do meu lado tem o ministro Messias, outro ministro Elton Dias, a ministra Marina Silva e o ministro Marco da Silva, exato. Então, para vocês verem a importância que o governo federal deu vamos dizer, a necessidade de acompanhamento bem próximo disso. Então, foram reuniões intensas, estava também o presidente Agostinho lá do IBAMA, né, e todos lá, isso não eram reuniões, vamos dizer assim, eram reuniões extraordinárias, bem puxadas, e aqui também temos reuniões aqui, se não me engano, foi no hotel. Mas uma coisa que nós fizemos de diferente também foi autorizar reuniões em escritórios de advocacia. Por quê? Porque nós fizemos algumas reuniões aqui em Minas Gerais, algumas no Espírito Santo, algumas na União, e em algum momento não dava mais, a gente precisava marcar reunião, não tinha espaço. A solução foi fazer no escritório de advocacia. Nunca tinha havido uma audiência deste porte dentro de um escritório de advocacia. É comum fora do Brasil, é comum em outros locais, mas no Brasil, não. Nós não temos essa prática de fazer conciliação em escritório de advocacia, ainda mais se tratando de uma causa estrutural dessa. Então, no início eu vi que uma certa, vamos dizer, com certa dificuldade, mas eu disse muito claramente que a conciliação é um ato de colaboração permanente. Então, todos têm que colaborar. Então, as empresas públicas podiam, sim, bancar. E se elas não tinham condições, se nós fôssemos fazer lá no escritório de advocacia. Porque quem estaria lá, comandando e presidindo a reunião, era o TF6 da minha pessoa. Então, não tinha o que temer, não tinha o que... Vamos fazer os escritórios de advocacia, sim. Eu acho que a gente abriu uma oportunidade tanto hoje para os escritórios de advocacia poderem chamar o poder público, em casos estruturar e chamar para uma conversa e abrir essa possibilidade. Aqui também tem o hotel, que também às vezes não cabia, nem o escritório de advocacia tinha, aí ela arrumaram hotel em Brasília para a gente fazer as reuniões. Vamos lá? O uso das discussões financeiras, a discrepância de valores propostos pelas partes, a inevitável suspensão dos trabalhos da mesa. Aqui foi um momento realmente delicado. Até então nós não falávamos em questões financeiras. A gente debatia exaustivamente os temas, mas não falava em questões financeiras. Havia uma dúvida de como eu fazia a parte financeira. Eu só ia tocando e fazendo cronograma e tocando os temas. Mas a questão financeira ninguém tocava. Eu achei aquilo curioso. E eu conversei com algumas pessoas, aí tem que dar, se não me engano, foi com outra reunião, e perguntei, e agora, que nós estamos evoluindo 2 terços quase dos temas já abordados, quem vai tocar na questão financeira? A questão financeira é crucial, nós estamos chegando num momento crucial. Aí eles me responderam, vai ser o senhor mesmo, vai ser o senhor que vai tocar, porque agora não tem como colocar uma terceira pessoa para tocar. E aí nós começamos então a conversar sobre valores. Aí não tinha outro caminho, a não ser começar a conversar sobre questões financeiras com grupos separados, com grupos menores. E aí chegamos então a uma reunião aqui no TRE, em 8 de dezembro, se não me engano, onde as empresas formularam uma proposta e o poder público veio com sua contraproposta. E que foi aqui, e como os valores eram altamente discrepantes, o que deu de mal-estar nessa reunião, essa reunião vai naufragar agora, vai acabar tudo, essa mesa vai explodir. Entrou a parte financeira, vai explodir. Tá certo? E aí, as coisas realmente, quem estava presente sabe, as coisas engrossaram, houve vamos dizer, um trato difícil, e aí, diante daquele mal-estar causado, que foi agressões, não digo nem agressões, mas foram verbalizadas, foram valores muito discrepantes. Então eu realmente peguei o microfone e falei, olha, está suspensa a missa.
Nós vamos parar agora. E vamos aproveitar e parar com tudo. Não quero nenhuma outra coisa acontecer, não quero que vocês conversem sobre meio de repactuação. Agora quem está falando aqui é o desembargador Ricardo. Eu quero que todo mundo vá embora, estão todos exaustos, todos estavam exaustos. Não podia falar em meio de repactuação, não podia falar nada. Estava todo mundo exausto, esbudegado. Então a minha solução foi parar mesmo. Mas como assim nós vamos perder? Não vamos perder. A responsabilidade é toda minha. Nós vamos parar mesmo de repactuação de Mariana. Aí foram todos para casa. Foram todos fechados e tal. E, quando é que o senhor vai voltar? Quando é que o senhor vai voltar a abrir? Eu falei, eu sei o momento. Aí passou o Natal, passou o Ano Novo. Então, agora as coisas começaram, o restrepo acabou, as coisas começaram a voltar. E aí, na realidade, o que eu fiz? Muda para mim, por favor. Aí, necessidade de retomada das discussões e reabertura dos temas. Tinha que voltar, porque também se eu deixasse passar muito tempo, a coisa ia esfriar. Eu tinha que retomar logo. E aí vai usar... Aí eu usei a técnica de conciliação, que é aquela que quando você esgota um tema com as partes, vamos dizer, uma espiral de conflito muito forte, quando esse conflito vai aumentando, aí ele vai parar sempre e procurar cada parte isoladamente. E foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Ninguém sabia das minhas movimentações. Mas assim eu agi. Eu ligava para o poder público, chamava o poder público para uma conversa. Ligava para as empresas, chamava as empresas para uma conversa. E assim eu fui restaurando e sempre dizendo, olha, avançamos nos temas, mas a questão financeira tem que ter uma melhora. Empresas têm que ter uma melhora, o poder público tem que ter uma melhora, o poder público querendo muito, as empresas querendo pagar pouco. Então, essa discrepância, esse vácuo, é que gerou esse mal-estar. Mas aí, então, foi a conversa, foi realmente propondo mudanças de comportamento, de soluções, e fui fazendo uma escuta individual. Escuta com cada grupo, até chegar o momento que eu falei, olha, agora dá para reaproximar. Então, foi isso é reuniões isoladamente, é uma doutora em conciliação que fala que é o caminho, às vezes, realmente, só reuniões isoladas é que resolve. Podemos passar? Aí chegou um dado momento, não me recordo, mês de fevereiro ou março, se não me engano, nós fizemos as retomadas das reuniões conjuntas e avanços na parte financeira. E começamos, então, aí sim, começamos a restabelecer o diálogo. Foi um amadurecimento, não tenho dúvida. Tem hora que é importante a gente dizer não, tem hora que é importante fazer a ordem, nesse caso, uma coisa mais imperativa, parar. Estavam realmente todos muito cansados. Um não podia ver o outro que já estava no chat. Eu achei melhor realmente parar e logo depois, de fevereiro, voltar. Depois do trabalho de conversa. Aí eu criei. Veja bem, aí é uma coisa realmente de produção. Quando você sente que você dá para você avançar como mediador um passo, não existe em dar. Vá. É isso que eu criei. Eu criei aqui o grupo de criação pelo coordenador do grupo decisório montador de enfrentamento e superação de censo. Veja bem, eu estava construindo um acordo, não é de acordo. Tinha na mesa mais de 50, 60 representantes. Como é que a gente ia tomar uma decisão financeira com 50, 60 pessoas com percepções de mundo totalmente diferentes? Então não tinha condição, não ia chegar a um acordo. Aí vamos partir para o grupo decisório e criei um grupo decisório, que é um grupo realmente que tinha poder de reverter os dissensos e fechar os valores ou aproximar valores. Era esse grupo decisório. E isso, o mais importante desse grupo é que tinha poder e autonomia dos membros para a resolução das importantes questões pendentes. Porque não ficou apenas a questão de valor. Né? É preciso aproximar os bilhões, vamos dizer assim. Os bilhões estavam distantes, é preciso aproximar os bilhões e também resolver temas cruciais, né? Como, por exemplo, o CAC, que é gerenciamento de águas contaminadas, né? A questão do rejeito, tirar de rejeito, se vai tirar rejeito, licenciamento ambiental. Todos nós quem viu a mesa sabe do que eu estou falando. Então, podemos passar. Nesse momento, então, nós surgimos, então, temos a mesa principal,
aquela mesa que está, então, vinha conduzindo, a mesa de elaboração e preparação do texto final do acordo e a mesa do grupo decisório. Então, eu tive que criar, na realidade, 3 mesas. Aí, eu, mais uma vez, agradeço a participação do juiz Daniel, foi muito importante. Aquele encontro no elevador foi muito importante, porque me ajudou demais. Nessa hora, eu pedi ao tribunal para inserir o doutor Daniel de fato na repactuação, e aí enquanto eu fazia aqui a mesa do grupo decisório e também comandava a mesa principal, o doutor Daniel fazia a elaboração e preparação do texto final de acordo. Porque, veja bem, não adiantava eu esgotar os temas para depois esgotar a mesa financeira, para depois chegar no texto. Se eu não fizesse um trabalho simultâneo com o tempo, não ia dar certo, porque as brigas iam recomeçar. Fechar uma coisa, você tinha que pôr no papel, pôr no texto, fazer guardar o texto, e o texto ficava com algumas pessoas que tinham poder de guardar esse texto, tanto do poder público das empresas privadas. Então, o texto já vinha sendo previamente elaborado, limitado, em cima de uma mesa, com um grupo específico que só realmente cuidava de redação de texto. Tá? Então, a mesa principal, a mesa de redação de texto e a mesa do grupo decisório, onde eu encontrava os principais gestores, vamos dizer, empresários das empresas principais e também os do poder público, também os representantes que levavam, né, as mensagens para os governantes, para a cúpula, né, do poder público. Vamos lá? Aqui, então, finalmente, acordo fechado, 25 de outubro de 2024, cerimônia no Palácio do Planalto, espetáculo, foi muito bom, chegamos a esse acordo, fechamos esse acordo, e, em suma, era uma coisa que era ansiosamente aguardada, que precisava acontecer, aquela judicialização excessiva não podia conseguir, não ia levar a lugar nenhum, e, mais importante de tudo, me perguntaram, o que foi mais importante? E eu respondi isso, dizer o seguinte, que saber que esse acordo vai proporcionar, tá certo? Uma melhoria, uma substancial diferença nos casos, na vida de possivelmente 5 milhões de pessoas. Isso para mim fazia toda a diferença. Isso para mim era o que me motivava a estar ali, tá certo? Mas era esse o nosso objetivo, de fazer esta união, essa interação. Podemos passar? Essa aqui não precisa dizer nada, né? Esse é o semblante de todos que, quando nós fechamos o acordo, estavam todos com esse semblante, comemoramos. Eu estava ali também, e naquele momento eu disse a todos, tanto poder público quanto as empresas privadas, eu disse o seguinte, que era fundamental que esse acordo traduzisse um sentimento para todas as empresas e para o poder público. Traduzisse um sentimento de que é preciso buscar e alcançar a paz para viver na sociedade. Eu disse isso várias vezes nesse momento final, eu disse, agora o poder público fica em paz com a sociedade, as empresas ficam em paz com a sociedade. E assim nós seguimos nossas vidas em frente. Eu vou ter mais. Aí eu digo que a homologação do acordo foi pelo Supremo, que fez uma análise criteriosa de todos os termos do acordo, e também foi fantástico. Esse acordo homologado pelo Supremo, ele ganha a força jurídica máxima, na nossa opinião, na verdade, porque ele foi referendado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso, para nós, chegando à instância máxima homologando, o acordo é o que realmente o que a gente estava querendo buscar. Né? Porque eu sempre disse que esse acordo, na minha concepção, na minha visão, ele tinha que ser necessariamente técnico e jurídico. Técnico, porque ele deveria sempre se pautar pelos princípios da conciliação. E jurídico, porque ele tinha que traduzir num documento que proporcionasse segurança jurídica para quem estava na mesa. Então, é assim. Então, isso aí foi a manifestação do Supremo, é necessário também. Vamos passar para frente. Aí, hoje, essa é a realização, é um momento
muito bom para quem, no meu caso, comandou, vamos dizer, a fase 1 do acordo. Agora vem a fase 2, nas mãos do desembargador Vitorelli, já aqui na fase de execução, aqui no nosso plenário do tribunal, já implementando as condições que nós, lá para trás, fizemos e estabelecemos naquele acordo. Tá certo? As reuniões são realizadas trimestralmente na área Vitorelli. E podemos seguir, então isso é muito bom, muito gratificante, ter hoje um acordo dessa magnitude, ter com um acompanhamento direto do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, nosso jovem tribunal. E aqui, em termos de valores, que já proporcionou também valores aportados na questão da indenizatória, da porta indenizatória final, o pitch, que vocês estão vendo, já passou até muito na televisão, e isso é a porta indenizatória final, para indenizar aqueles que não tinham sido indenizados, e isso foi criado também no nosso acordo. Foi uma das discussões bem intensas que tivemos, e já chegamos a esse pitch, que já liberou em junho, esse valor é superior hoje, são 4,5 milhões, praticamente. Então, vamos dizer, é o que é gratificante para ver isso acontecendo. Podemos passar? É o local onde hoje são feitos os acordos, eles são homologados a toda uma estrutura, e pelas mãos do tribunal e do desembargador Vitorelli, toda uma área, imagina, então são milhares, dezenas de milhares de RPPs que a gente chama de reclamação pré-processual, que é um instrumento administrativo que serve como indenização, que serve como para veicular a indenização. E pode ir passando. Aí eu faço aqui um agradecimento a todos que me ajudaram, que ajudam, inclusive no momento, a fazer a execução do acordo. E eu acho que, para encerrar, só deixar de conta para o último, o próximo, tem mais um. Tá. Isso aqui é aprendido para quem quer ser um mediador. Eu não podia deixar de falar algumas sugestões apenas. Eu disse, mais um velho grupo, que é um mediador, que um arquivo colocando no caso de Mariana, com as mãos. Primeira coisa que dá para o caso, não adianta entrar numa mediação sem estudar o caso, não vai dar certo. Então, vai falar bobagem, não vai ter confiança das pessoas. Estudem o caso. Segundo, saber ouvir. É fundamental ouvir, não adianta querer falar para toda hora, todo momento, não adianta, seja um escutador, escute realmente com competência, escutando mesmo, não está achando que está escutando, não, seja um escutador, fale, mas fale na hora certa, não fale de supetão, porque depois você vai se arrepender, usando, vão se acirrar e a coisa não vai. Fale o que precisa, mas fale também. Não deixe que faça passar. Você tem que mostrar que você é o condutor do processo. Saber planejar e coordenar temas e cronogramas. Isso aqui é fundamental. Ele é o maestro mesmo. A gente brincar o coordenador, aquele que fez o acordo, é o maestro, ele é assim, se ele fizer final, não vai dar certo. Ele tem que colocar na hora certa os temas e colocar o cronograma. O cronograma é fundamental, porque se der lacunas no cronograma, as pessoas esfriam, perdem o interesse, tem que seguir em frente. Vamos lá, gerar clima de confiabilidade. Isso é elementar, isso todo mediador tem que ter, tem que gerar um clima de confiabilidade. Na verdade, não é só ser acessível, é mostrar também que você é confiável. E por quê? Como é que você mostra? Agindo com lealdade e transparência. Muito agindo com lealdade e transparência. Não adianta conversas isoladas que sejam desleais com outros, com o grupo oposto da mesa. Não funciona. Tem que um saber o que o outro vai fazendo. Tá certo? É lógico que tem momentos de conversas reservadas, mas isso é outra coisa. Mas a condução do processo tem que ser com lealdade e transparência. Aqui eu digo, não postergar a tomada de decisões. Tem horas que o mediador tem que decidir, não dá para vacilar. Foi o que aconteceu no final de 2023 com a impulsão, vamos dizer, da questão financeira. Tinha que tomar a decisão de encerrar naquele momento. E aquilo realmente, a responsabilidade é toda minha e estão encerrados os trabalhos. Abrir mesas paralelas, se necessário, é o que aconteceu, com ajuda, você sempre tem que ter ajuda de auxiliares, peritos, técnicos, advogados, o que for, você tem que ter peritos auxiliares, a gente sempre tem que ter opiniões técnicas muito importantes para você como um perito.
E mais importante também, acho que eu finalizo dizendo que é agradecer sempre a presença de todos e incentivar. Logo que tem que ter também uma pontada de, vamos dizer assim, umas pontadas de bom humor. Não é verdade? Então, eu não posso deixar de falar que quando eu estava discutindo de acordo, foi na minha casa, eu fui uma música, e fim de semana cheguei para a mediação na segunda, terça-feira em Brasília, e chamei todos sentados na mesa, todos muito sérios, aquela coisa de mesa, eu disse, olha, eu acho que a coisa está próxima. Aí, por quê? Porque eu ouvi Maior de Frank Sinatra e um cantor Maior de Bem. Aí veio uma risada geral, todo mundo brincando, porque ela assim também tinha que levar com uma certa pitada de coisas, de brincadeiras. Enfim, né? Era isso, gente. O que eu tinha para contar para vocês, no caso Mariana, foi isso, foi um caso realmente emblemático, um caso muito importante. Eu fico muito feliz de ter podido colaborar, conduzir, e acho que nós aqui demos um salto muito importante realizando esse acordo de nação estrutural. Eu acho que mais importante, você não tem último, eu acho que tem último, não tem? Tem, é esse. Eu acho que o legado do caso de Mariana está aqui, está no livro, já é o livro do professor Alessandro, do professor Vitorelli. O que nós deixamos nesse acordo é a possibilidade de estudo dele. Esse acordo certamente será estudado, será debatido, sabe, entre os estudantes, entre profissionais de direito, entre pesquisadores, todos de direito, todos vão debruçar-se na hora para estudar esse caso. Como é que foi o comportamento das partes, como é que foi o comportamento do mediador, como é que foi o comportamento do poder público, esse o que a gente teve de maior legado, e já está acontecendo, esse livro é a prova disso, parabéns, parabéns, que ele será objeto de estudo. E isso é o mais importante, né? A gente pelo menos alcançamos, nós fizemos, agora que veio novos modelos de conciliação, e é isso basicamente que eu queria dizer para vocês. Tá certo? Essa foi a experiência do novo acordo do Rio do nível de repactuação de Mariana. Tá bom? Obrigado a todos, muito obrigado. Agradecemos a palestra do vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Ricardo Machado Rabelo, e para o encerramento deste evento, passamos a palavra ao desembargador Edilson Vitorelli. Bom, meu querido amigo Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu já assisti essa sua fala mais de uma vez, porque eu sempre me convido para ver essa fala, porque eu gosto muito dela, e toda vez que eu ouço, eu aprendo alguma coisa, a sua sabedoria e o modo como você conduziu. Eu me lembro bem que, quando o Ricardo assumiu o caso, ele foi ao meu gabinete e falou: quero que você me conte tudo sobre o caso. Então, nós ficamos horas e horas conversando sobre o que eu sabia do caso, e isso mostra que não é uma pessoa que chegou lá e tocou de ouvido, como é muito comum, né? As pessoas chegam, até porque nós vivemos num mundo de pessoas muito ocupadas, todo mundo quer saber mais ou menos de alguma coisa. E não foi isso que o Ricardo fez, o Ricardo se aprofundou impressionantemente sobre o caso, os meandros, os detalhes, e por isso que a coisa funciona tão bem. Suas lições são realmente retrato daquilo que você efetivamente fez. Como o Ricardo mencionou, acho que é importante aqui, como conclusão, mostrar que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região não sai desse caso, né? O Supremo Tribunal Federal delegou ao TRF6 a supervisão desse acordo pelos próximos 20 anos, sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Isso hoje circunstancialmente toca a mim, com o apoio do Dr. Daniel Castelo Branco, mais uma vez, eu tinha mencionado antes de você chegar. Daniel deve ser certamente das pessoas que menos
gosta da volta do elevador a este prédio. Temos até que depois fazer uma investigação sobre a paralisação dos elevadores, porque deve haver algum envolvimento dele. Mas é uma pessoa que constrói sempre junto conosco. Nós agora, mais recentemente também, recebemos, a partir de uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, a tarefa de lidar com as ações individuais que decorrem do acordo. Então, enquanto o Daniel segue lidando com as ações que correm em primeiro grau, nós estamos lidando com as individuais na coordenadoria. Já são 1.400 ações judiciais individuais, mas nenhuma delas entre as próprias partes do acordo, que é muito importante mencionar. As partes do acordo seguem na mesma paz construída pelo desembargador Ricardo há pouco mais de um ano atrás. E aí teremos mais uma audiência nesta semana para encerrar o ano. Quarta-feira faremos a última audiência deste ano. Então, é um caso que segue vivo, segue sendo objeto de estudo, segue merecendo ser objeto de análise. Tenho certeza que, como o desembargador Ricardo mencionou, despertará muitas reflexões. Eu queria encerrar mais uma vez agradecendo a presença de todos, convidando-os a um pequeno coquetel de congraçamento que teremos aqui à saída do teatro, e convidando também, enquanto vocês já se dirigem para lá, os coautores aqui do nosso livro que estão presentes, para tirarmos uma foto aqui com o desembargador Ricardo. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Senhoras e senhores, com a devida autorização, declaramos encerrada a palestra Repactuação do caso Mariana. Convidamos a todos para a sessão de autógrafos do lançamento da obra O Processo Civil de Grandes Desastres, estudos empíricos a partir do maior desastre socioambiental do caso Mariana. Tenham todos uma ótima noite.